Hello guys, how are you doing? Olá pessoal, tudo bom com vocês? Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo aí do horário que você está vendo este vídeo. Vamos para aquelas expressões que você não pode confundir, porque elas têm umas certas semelhanças ou elas têm uma certa aparência. A escrita às vezes quer te confundir, beleza? Não confunda. Por exemplo, talk não é talk, vamos para a pronúncia, dicas de pronúncia aqui no meio do vídeo é talk, talk, não é talk, não é talk, é talk, conversar. Isso aqui é quando você está interagindo com alguém através de conversa, tu fala, a pessoa fala, tu conta um caso, a pessoa conta outra, dá risada, esse é o famoso talk, conversar. Vou te dar um exemplo. I like to talk to my friends. I like to talk to my friends. De novo, I like to talk to my friends. Eu gosto de conversar com meus amigos. Percebe aqui que essa frase nos diz que está havendo uma interação. Ele com alguns amigos estão conversando, estão compartilhando. Um fala, outro fala, um fala, outro fala. Então, essa é a ideia do talk, que é quando você tem uma interação na fala simultaneamente não, um em cada tempo, respeitando a ordem de quem está falando, e às vezes todo mundo fala junto, um não deixa o outro falar. Esse é o conversar, que é o talk. Em português seria só conversar mesmo, falar e tal. O próximo que eu tenho aqui para você é o speak. O speak é aquele quando você fala a alguém, você é o dono da coisa, você é o dono da palavra, você está falando. Por exemplo, se você fala português, você vai dizer que você fala português para alguém. E não se necessariamente essa pessoa vai tentar ter uma interação com você. Ela te faz uma pergunta e você vai lá e responde. Geralmente é nesse sentido. Por exemplo, do you speak English? Do you speak English? Vou já explicar essa frase também, que eu achei muito interessante. Você fala inglês? Quando você quer fazer uma pergunta em inglês, usando um verbo que não seja o verbo to be, por exemplo, o speak, você vai fazer essa brincadeira, que eu gosto de chamar de brincadeira para ficar mais, para você lembrar mais rápido. A intervenção do do e o you, você vai colocar o do na frente. Quando você vê o do na frente de alguma palavra e perceber que ali não tem o verbo to be, o que acontece? Isso significa que é uma pergunta. Mesmo que não tivesse, caso não tivesse essa interrogação no final, o nativo, a pessoa que conhece um pouco de inglês também, ele ia perceber que isso era uma pergunta pelo do, porque o do, lembrando, quando não há o verbo to be, por exemplo, nessa frase não tem o verbo to be, quando não tiver o verbo to be, na ausência do verbo to be, você vai perceber que isso é uma pergunta. Começou com do, opa, indicativo de pergunta. Se fosse aqui o he, o she e o it no lugar do you, você não ia colocar o do, você ia colocar does, D-O-E-S. Eu até esqueci de fazer uma frase usando o does, mas no próximo vídeo, com certeza, vocês terão o does para você aprender, beleza? Então, do you speak English? Você fala inglês? É uma pergunta e você vai lá e responde, e aí você está falando, você está explicando, como a gente diz na brincadeira. O outro é say. Está escrito, mas está escrito S-A-Y. Não é say, não, é say. Say significa dizer, dizer. Percebe que todas essas palavras, talk, speak, say, ela tem a ideia de expressões, quando você vai manifestar argumento com a palavra, através da palavra, da sonorização. Então, são palavras diferentes para dizer as coisas que a gente diria aqui em português, que é o falar, dizer, contar e etc. Vamos lá para o say. Aqui perceba, o rapaz está simplesmente dizendo algo. Ele chegou numa multidão e disse: "Ei, o almoço vai ser 10 horas da manhã." Ele está simplesmente dizendo isso. Se alguém quiser falar alguma coisa, beleza, mas ele está dizendo isso para alguém. Por exemplo, o teu chefe chega para você e diz: "Olha, hoje vocês vão ficar até às 8, beleza?" Foi uma coisa que ele disse.
Mas se alguém vai cumprir ou não é uma outra ideia, é uma outra coisa. Ele não tem a intenção de manter uma interação. Ele só disse. Beleza? Vamos para uma frase para ficar mais bonito? Então, he said, já volta aqui. He said he's not going to class today. He said he's not going to class today. Por que isso? Então, ele disse que não vai para a aula hoje. He é o he mesmo, é a pessoa, tipo ele. Said, por que said? Porque está no passado. Esse D no final, eu já até falei isso antes em um vídeo, esse D no final significa que o verbo está no passado. Olha só, he said, ele disse, já aconteceu. He said, he's not going to class today. Ele não vai para a aula hoje. Today, em inglês, significa hoje. E só o day é dia, não confunda isso também. Not going, não vai, não estará indo, como a gente diz assim, ele não vai estar indo, não. Ele não vai. A gente complica as coisas, né? Você vai estar indo para a aula hoje? Não, cara, para, não fala isso. Você vai para a aula hoje? Sim. Olha só. He said he's not going to class today. Class em inglês não é classe, é aula. Então, I go to class, eu vou para a aula e não eu vou para a classe. Não vai confundir isso também, pelo amor de Deus. Porque é um pouco parecido, então, he said he's not going to class today. Ele disse que não vai para a aula hoje. Ao pé da letra ficaria assim, ele disse que ele não vai. Mas se a gente não repetir esse ele de novo aqui em português, a gente cortou. Nós cortamos e o nosso entendimento é esse. He said his not. Ele disse que ele. A gente não precisa repetir esse ele novamente, mas em inglês eles precisam fazer isso. E a última é o tell, que é contar. Aqui eu vou pedir perdão para as meninas, mas eu vou dar um exemplo aqui, que é quando uma menina quer contar um assunto para outra e a outra fica lá tipo só ouvindo e ela fica blá, 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 blá. Isso acontece também com alguns amigos aí da vida, quando eles ficam simplesmente contando algo que aconteceu. Então, tell é tell, não é tell, é tell, contar. Está simplesmente contando. Se a pessoa vai interagir ou não, ela não está nem aí. Geralmente ela não deixa a pessoa interagir, porque ela está contando. Ela é a dona da verdade, a pessoa, eu falo ela, mas a pessoa que está contando, está simplesmente transmitindo algo incessantemente, sem parar. Então, tell me where you. Tell me where you. Me conte onde você mora. Olha aqui, mais ou menos, cara, incrível como isso acontece comigo. Eu revisei esse material várias vezes e tem um erro aqui, velho, mas esquece isso, olha só. A frase é tell me where you live. Tell me where you live. Eu revisei esse material, mas eu não vou cortar. Vai ficar assim mesmo, mas vocês vão me entender. Então, conte-me ou me conte onde você mora. Tell me where you live. Aí a pessoa vai contar, dependendo da pessoa, e além de contar, ela vai falar a vida dela toda. Então vamos recapitular desde o início, que é, não confunda, né? Talk, conversar. Speak, falar. Say, dizer. Tell, contar. Beleza? Por favor, não confunda essas palavras, porque em português tudo quer dizer a mesma coisa. Mas em inglês, dependendo do momento que você está falando, você pode não ser entendido. Bom, pessoal, muito obrigado por assistir este vídeo. Muito obrigado pelo teu tempo, pelo teu carinho, pela tua atenção. E queria te pedir, por favor, comente, siga, curta, deixe um comentário, deixe uma crítica, um elogio. And bye for now.